Olá, meus amores. Eu sou a professora Thaís. Essa é a aula para o 7º ano de Ciências. Hoje nós iremos trabalhar o último módulo do livro 1, que é o módulo 6. Como pode ter começado a vida na Terra, ok? Vem comigo. Aqui nós temos 3 teorias sobre o surgimento da vida na Terra. A primeira teoria, que é defendida pela religião, é a teoria do criacionismo. Ela vem associada à teoria do fixismo. Qual a diferença entre elas duas? O criacionismo defende que Deus, um ser superior, onipotente, onipresente, maravilhoso, lindo, Divo Master, foi o responsável por criar tudo do jeitinho que está. Então, assim, galinha, e a galinha apareceu penas, asas, pata e bico. Simples assim. A teoria do fixismo, ela defende que o número de seres vivos no planeta é constante. Então, como se Deus tivesse criado 15 galinhas e o número de animais que morre é igual ao número de animais que vive, que nasce. Então, o número vai continuar o mesmo. O fixismo ele é sempre associado à teoria do criacionismo, tá? A segunda teoria, que foi defendida por muitos anos, depois foi derrubada e ganhou força aproximadamente 10 anos atrás, foi a panspermia, também chamada de teoria cósmica. Para a panspermia, ela defende que a vida tem origem de uma vida extraterrestre. Então, o que aconteceu? Veio um meteoro gigante. E quando esse meteoro caiu na Terra e ele se partiu, dentro desse meteoro existiam pequenos organismos, que são os extremófilos, e que eles começaram a povoar o mundo a partir dos extremófilos, tá? Por que essa teoria ganhou força nos últimos 10 anos? Porque houveram alguns meteoros que chegaram no solo terrestre, porque muitos passam pela atmosfera, mas são quebradinhos, destruídos antes de chegar ao solo. Então nós tivemos alguns meteoros e dentro desses meteoros foi possível identificar bactérias, micro-organismos. E aí a panspermia ganhou força novamente. A terceira teoria sobre a origem da vida é a teoria da evolução química, tá? Na teoria da evolução química, os seres vivos surgiriam a partir de uma associação de moléculas. Essas moléculas eram muito simples e com o passar do tempo, rapidinho assim, milhares de anos, elas foram se tornando mais complexas. Então, nós teríamos começado com os coacervados para depois passar para os probiontes. Existem defensores atuais do criacionismo, defensores da panspermia e defensores da evolução química. As 3 teorias ainda são defendidas hoje em dia. Tanto que tem gente que faz pegadinha, por exemplo. Quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Bem, se você acredita na teoria do criacionismo, quem surgiu primeiro foi a galinha, porque Deus fez a galinha. Mas se você acredita na teoria da evolução, quem surgiu primeiro foi o ovo, porque as aves são descendentes dos répteis. Então, primeiro teve um réptil que deu origem à primeira ave, que deu origem depois de milhares de anos à galinha. Por isso, não existe nesse aspecto um certo e um errado. Não há como eu te determinar aqui que o criacionismo está certo, deleta e ignora panspermia e evolução. Também não posso falar que a panspermia está certa, deleta e ignora evolução e criacionismo. Jamais direi que a evolução está certa, deleta e ignora panspermia e criacionismo. Tá?
A gente precisa ter o conhecimento das três, conhecer as três, ok? Não vamos entrar no mérito da questão, não é uma disputa entre a religião e a ciência. Isso já passou, já aconteceu. Por muito tempo, aqueles que acreditaram na evolução foram considerados ateus, porque não acreditavam no criacionismo. E aqueles que acreditavam fielmente no criacionismo foram considerados bobinhos, porque a teoria da evolução é comprovada cientificamente. Então, não vamos entrar no mérito da questão de quem está certo, quem está errado, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Nesse momento, o que nós precisamos é ter o conhecimento das três teorias, ok? Por isso, lá vamos de novo. O criacionismo é a teoria que defende que Deus, um ser superior, criou tudo que existe do jeito que existe. Junto à teoria do criacionismo, nós encontramos o fixismo, que defende que o número de organismos vivos na Terra é o mesmo. Então, a quantidade de indivíduos que morrem seria compatível, igual à quantidade de indivíduos que vivem, que nascem. A panspermia é uma outra teoria que defende que a vida teria vindo de fora do planeta, através de um meteoro. Dentro desse meteoro existiriam organismos que são considerados vivos, que são os extremófilos. Ele tem esse nome porque sobrevivem a condições de vidas extremas, de calor, de impacto. Veio no meteoro, né, gente? E ele teria chegado de outro planeta. E a teoria da evolução defende que os seres vivos surgiriam a partir de uma associação de moléculas, partindo de uma molécula bem simples até chegar às moléculas complexas que formam os indivíduos hoje em dia, com milhares e milhares e milhares de células. Ok? Ficou entendido? Dentro da teoria da evolução química, nós temos a presença dos coacervados, que são as primeiras estruturas complexas encontradas. Desses coacervados, nós temos uma evolução, ou seja, com o passar de centenas de anos, eles foram se adaptando, sofrendo modificações até gerarem os probiontes, ok? Dos probiontes, nós temos a continuidade dessa evolução até chegar nos seres vivos de hoje. Deste lado, nós temos 4 imagens que vão descrever como eram as condições de vida no planeta Terra, de quando ele ainda era uma bola de fogo. O que aconteceu? Como o nosso planeta era uma bola de fogo, o que tinha na sua superfície era só lava. Lava é quente. Tínhamos vulcões, várias erupções, não tinha camada atmosférica, então os meteoros batiam na superfície com muita facilidade. Essa lava, como era muito quente, acabava liberando vários vapores. Você já viu quando você está andando na estrada, em uma viagem, que olha para frente, lá na pontinha do asfalto, parece que está molhado e você vê uns negocinhos assim, ó. Aquilo ali é vapor. Pois é. Como a lava é quente, ela vai liberar vários vapores. Esses vapores formaram as primeiras nuvens. Quando formou a primeira nuvem lá em cima, várias nuvens, aumentou o número de nuvens, ocorreram várias descargas elétricas. Então, chuva, e aí descargas elétricas, meteoros aparecendo, não tinha ninguém vivo lá, calma, não tinha ninguém vivo lá. Aí o que aconteceu? Quando a chuva começava a bater na lava, ela se esfriava e virava rocha. É uma rocha que a gente chama de rocha magmática, porque ela vem do magma. Aí nós começamos a formação do nosso solo.
e chove, e esquenta, e o vulcão entra em erupção, e libera lava, e libera vapor, e chove, endurece a lava, formam-se as rochas. Isso foi tudo muito rápido, tá? Só alguns, assim, milhões de anos. Não dava tempo da gente assistir, ainda bem. Depois da continuidade dessa história de chove, esquenta, chove, choveu, esfria a lava, forma as rochas, é que surgiram os primeiros lagos, os oceanos, os mares. E aí, depois de muito tempo, quando uma boa camada do solo foi devidamente resfriada pelas chuvas que aconteciam, é que nós tivemos a formação desses nossos deliciosos mínimos 10 quilômetros de profundidade de rocha. E o aparecimento dos nossos mares. As chuvas começaram a ficar mais controladas. Por quê? Porque nosso planeta esfriou. E as reações químicas provocadas anteriormente por conta da presença das quedas dos meteoros que trazem partículas de outros planetas, as descargas elétricas e as reações químicas que aconteciam nesse mar que era fervente, não tinha como banhar, nós tivemos aqui o surgimento da nossa camada de ozônio. Então, com apenas 4 milhões de anos, a gente teve a nossa querida camada de ozônio que protegeu o nosso planeta dos meteoros, a formação dos nossos maravilhosos mínimos 10 quilômetros. E eu digo isso porque tem locais que entre o solo e o magma são 60 quilômetros de comprimento ou profundidade. Mas os locais mais fininhos são em média 10 quilômetros só de capinha. E a formação dos nossos oceanos. Olha, este módulo nós ainda estudaremos os estudos de Stanley Miller. Stanley Miller, ele comprovou o aparecimento dos coacervados. Mas isso vai ser em outra aula, tá bom? Para hoje, nós temos as 3 teorias, tá, de surgimento de vida no nosso planeta, e dentro da evolução química, a formação do nosso solo, dos nossos oceanos, e dentro desses oceanos é que estariam os nossos coacervados. Como tintim por tintim, a gente conversa na próxima aula. Beijo, amores!